precisa da referência legal. O que a gente acredita ou deixa de acreditar, nossas opiniões, são irrelevantes. Então, eu vou colocar aqui que o link do Sistema Nacional de Cultura, obviamente, a gente coloca, mas obviamente, no dia a dia, você vai acabar falando, Conselho de Cultura, Conselho de Cultura, mas o Conselho Estadual também, de Política Cultural. E é porque se refere à política pública, é para ficar muito claro que a gente está dizendo da coisa pública. E a educação, a saúde, o meio ambiente. Então, quando a gente tem referência, nós estamos tratando do Conselho de Cultura do município. Tá? Então, você me trata a referência jurídica, pronto, que a gente segue. só fica registrado o porquê de ser cultura, como é comum, Conselho de Meio Ambiente. Ele não traz política porque é muito amplo o conceito de meio ambiente. A política faz parte do meio ambiente. Aí a gente faz, vamos deixar esse política pública, porque a gente está criando uma política para o município. Então, é uma política pública da área. Gente, bom dia. Desculpa, só um segundinho aqui para a gente poder caminhar. O nosso objetivo aqui, além de tratar com relação ao Conselho, também é a aprovação do Sistema Municipal de Cultura. Essa lei, ela eu já trato ela, já penso nela com uma certa urgência e emergência. Dia 10, dia 11, o presidente vai estar em Salvador, com a ministra Margarete, com o secretário de Estado, já para lançar a Lei Paulo Gustavo. Então, é recurso que vai chegar e a gente precisa colocar na mão dos fazedores de cultura. Então, essa discussão de nome de conselho, nessa energia, a gente vai perder o tempo demais aqui, já são 9h43 e a gente não vai conseguir avançar. Então, vamos tentar ser objetivo, o poder público da sociedade civil, para a gente poder chegar a um denominador e captar esse recurso que é o foco, o objetivo é aprovar essa lei. Então, eu agradeço, desculpa qualquer coisa aí, mas vamos caminhar, vamos avançar. Só uma apresentação que eu quero dizer isso. A não aprovação da lei não invalida a captação de recursos, só para deixar bem claro. Uma coisa não depende da lei. A gente entende o seu entendimento em caráter emergencial e eu agradeço esse espaço democrático para a contribuição ativa da sociedade civil nesse processo. A nossa intenção é de avançar, entendeu? Comentários que destoaram do objeto não vieram da nossa parte. Então, o que eu estou querendo dizer? Que fique bem claro para quem está presente que a captação desse recurso ela não depende diretamente da aprovação dessa lei. Mais uma vez, eu legitimo o seu entendimento de aprovação de caráter emergencial. Mas ficando claro, dentro dos processos, uma coisa não depende da outra. Mas você entende, você entende que existe uma mobilização hoje já extremamente avançada e a partir do momento que a gente para um ponto tão talvez assim relevante dentro do contexto geral, a gente vai passar a ter que criar um outro movimento no futuro que vai só atrasar que o recurso chegue na mão de quem precisa. Concordo, legítimo mais uma vez, só esclarecendo dentro dos processos que uma coisa não está impedindo a outra, ninguém está ligado a outra. Vamos avançar? Tá, no primeiro parágrafo. O Conselho Municipal de Política Cultural de Cupara tem por finalidade proporcionar a participação democrática da sociedade civil, é para isso que serve. Ele atua com base nas diretrizes, nas orientações, no que está colocado, propostas pela Conferência Municipal de Cultura, que é algo que vai precisar ser realizado, faz parte da estrutura do sistema. Alguém pode pedir pelo seu nome? Faz parte do Sistema Municipal de Cultura. Na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento de execução e fiscalização e avaliação das políticas públicas de cultura consolidadas no Plano Municipal de Cultura por meio da gestão compartilhada entre governo e sociedade civil, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Em relação ao parágrafo que estava proposto, aqui a gente nesse primeiro artigo, se fundiu os artigos 2 da proposta inicial da sociedade civil com o parágrafo 1 do município. No município, confere até a primeira parte, que ela
tem como base principal atuar, com base nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura, elaborar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas de cultura consolidadas no Plano Municipal de Cultura. Até aí, está igual, quer dizer, está contido, beleza? E a gente acrescentou, por meio da gestão compartilhada entre governo e sociedade civil, em conformidade com os princípios e diretrizes. Tá? É sempre para, no sentido de também ficar muito claro, entendido, que o peso que a sociedade civil tem, tá? Isso está consoante ao que está de acordo com o que o modelo orienta, beleza? Vamos lá, o segundo parágrafo nosso e o segundo do texto original. André, desculpa, eu vou precisar ainda, assim, Eu peço clarear porque a gestão compartilhada é importante em direito público, vocês entenderam uma coisa. O conselho é um órgão gestor também da política cultural, mas qual o nível dessa gestão? Vamos lá. Existe uma coisa no direito público para o órgão executivo que é a capacidade de executar a despesa e a responsabilidade de executar a despesa. Por exemplo, Emerson hoje está na cadeira de executor de despesa. Ele pode pegar uma parte do recurso público e executar na área da cultura, do esporte e do lazer uma despesa. O conselho não pode fazer isso. Por quê? Porque o CPF dele responde por essa despesa, legalmente, civilmente, até penalmente. Vou dar um caso prático para vocês entenderem o que é isso. Um conselho de política cultural, um conselho de cultura de uma cidade decidiu esse é um caso real. O consórcio culturando, o coordenador do consórcio culturando deu esse caso para explicar isso que eu vou explicar para vocês. O conselho decidiu fechar uma rua para um evento público festivo. Beleza, o conselho foi lá, aí o conselho foi lá e executou a ação, colocando uma corrente de um lado a outro do poste. Um ato simples, aparentemente inofensivo, tranquilo. Decidiu, deliberativo, fechou, todo mundo acordou, beleza. Fez a deliberação e executou a ação para um evento cultural que faz parte da área do conselho, beleza. Vem um motoqueiro em alta velocidade e esbarra na corrente. Uma fatalidade, ninguém queria isso, mas o motoqueiro quase vem a óbito, por causa de uma ação do conselho, uma deliberação de um conselho de cultura que resolve fechar uma rua para ir. De quem é a responsabilidade penal, por favor, André, da decisão? Para um minutinho, acho que você não compreendeu. Aqui tem referência para explicar. Em nenhum momento aqui nós estamos dizendo que o conselho é o executor de despesa. Não é. Então, vamos, é só para. Por favor, a gente teve esse momento. A gente agradece muito, porque é a primeira vez que nós estamos tendo um diálogo de fato. Então, por favor, a gente tem duas orelhas, né? Por favor, escute mais. Gestão compartilhada, gente. Por favor, esse é o meu objetivo. André, a gente também não está aqui num lugar de workshop. E todo mundo está apropriado aqui do sistema, do que é e do que consiste. A gente está aqui para contribuir com a legislação. Então, por favor, se reserve de explicar as situações. Está todo mundo aqui apropriado no conteúdo. Sem querer e gestão compartilhada. Por favor, se reserve de dar explicações. Está todo mundo aqui apropriado. Obrigado, André. Gestão compartilhada, conforme denominação do próprio MINC, ou seja, do Ministério da Cultura, são as conferências de cultura que orientam a elaboração do plano de cultura e o Conselho tem autonomia para estabelecer sua organização e funcionamento por meio de seu regimento interno. Aí a gente pode ir aqui. Tá, ninguém está falando, mesmo porque se o conselho for achar que pode executar, tem que estar aí na lei dizendo que é executor. Você não viu essa palavra executor aí, então não é executor. Mas a gestão, as decisões são compartilhadas, tá? Beleza, onde nós
Parágrafo 2. Então, os integrantes do Conselho, que representam a sociedade civil, são eleitos democraticamente pelos respectivos segmentos, ou seja, pelos respectivos setores. É o segmento do realizado, é o segmento do teatro, é o segmento da música, do artesanato, produção cultural. Então, que são eleitos democraticamente pelos respectivos segmentos em fóruns específicos para isso, para eleição. E tem mandato de 2 anos, renovável uma única vez por igual período, ou seja, a mesma pessoa ela pode se candidatar no máximo 2 vezes seguidas para ser conselheiro. A sociedade civil, ou seja, nós que estamos no poder público, será convocada por meio de campanha de divulgação e edital publicado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, SELEC, no veículo de imprensa utilizado oficialmente pelo município. Tá? Então a gente precisa que a Secretaria avise a sociedade civil. Gente, apresentem-se, porque vocês vão precisar fazer uma reunião para eleger os seus representantes. Ok? E a gente, claro, de nossa parte, vai repassar a informação e vai procurar espalhar a notícia, né? A representação da sociedade civil no Conselho, ou seja, nós, ela deve contemplar na sua composição. Faz um favor, acompanhado aqui para ver onde tem a alteração para comentar. Então vai. A representação da sociedade civil deve contemplar na sua composição os diversos segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões simbólicas, cidadã, econômica da cultura, bem como o critério territorial. Né? Ela tem que também, não pode ser os representantes a todo mundo da sede, tem que estar distribuído. Né? A gente pode ter representação de produção, de produtores culturais, pode ter representação de segmentos que não estão necessariamente gerando lucro, vai? Oi? Né? Porque tem a dimensão simbólica também. O colegiado, então o colegiado é isso. Aqui, ó, onde nós estamos aqui. Ninguém tem mais poder que ninguém. Eu estou sentada aqui só facilitando, tá? Então aqui todo mundo, a gente está no colegiado. A gente decide junto. Então o colegiado será composto por 12 membros de forma paritária. Ou seja, com o mesmo número de representantes da sociedade civil, o mesmo número de representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, mesmo número de representantes da sociedade civil, mesmo número de representantes do Poder Público. O Poder Público é Poder Executivo, Prefeitura e Secretarias, Poder Legislativo. Tá? Indicados para um mandato de 2 anos, sendo permitida somente uma recondução por igual período. Tá? Repetindo o que falou antes. Tá? Beleza até aqui? Nós estamos no... Agora a gente vai para o artigo 40. Estamos no artigo 40. Então, parágrafo 3 e 4, também tudo ok. No artigo 40, nós tivemos um ponto de conflito com a versão apresentada pela Secretaria, pela Diretoria de Cultura. Por quê? Porque aqui em cima, como vocês viram, o primeiro artigo, né, fala que o Conselho tem caráter permanente. Chega aqui no 40, o texto original fala que... peraí. Vamos avançar, vamos chegar na caixa de conflito. Tá, vamos. Quer falar? E a gente vai resolver o conflito, porque o conflito é de questão de entendimento, comunicação, a gente vai entender que vai poder falar a mesma coisa. É conflito de interpretação da lei, enfim. Os diferentes representantes. Tá, então, beleza. Tá, o Conselho Municipal de Política Cultural de Piguara terá a seguinte composição.
12 conselheiros, representantes da sociedade civil, na forma de titulares e suplentes, né? Suplente é quem substitui o titular, quando o titular pode ir, eleitos pelos seguintes segmentos em fóruns específicos, na forma de 6 titulares e 12 suplentes. Então, bora lá. Como que a gente chegou aí? Né? O modelo do Ministério da Cultura é um modelo que é assim, olha, as cidades do Brasil, vocês olhem o modelo e adaptem conforme o seu caso. Né? Então não dá pra gente querer usar o mesmo modelo igualzinho para uma cidade, sei lá, em Salvador e outra como a gente, ou para uma cidade até menor que a gente. Então tem que ter adaptação. E o que a gente colocou aí como sugestão de segmentos foi baseado nos dados do cadastramento cultural que foi feito lá para Aldir Blanc, né? Porque, e aí a gente agrupou. Então, a gente pode ser outro ordenamento, mas a gente propôs assim: um representante representando segmentos de artes visuais e artesanato. Um representante dos segmentos juntos, teatro, dança e circo. E o suplente, um representante de audiovisual e fotografia. Um de patrimônio material e imaterial, culturas tradicionais, cultura afro-brasileira e indígena. Aí entra reisado, quadrilha, os terreiros, o povo de terreiro, tá? Entra dentro do patrimônio material e imaterial, culturas tradicionais, cultura, a gente agrupou. Capoeira, por exemplo, e outras manifestações que talvez existam, a gente não conseguiu cadastrar, não sabe. Depois, um representante da música e de literatura. Tem pessoal da literatura no município, mas tem pouco. A gente agrupou um da música para poder dar os 6. E um representante de agentes culturais, trabalhadores da cultura e produtores culturais. Tá? 10 representantes do executivo, e aí a gente colocou a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, um representante da Secretaria de Educação, outro da Secretaria de Turismo, né? Outro da Secretaria de Meio Ambiente, outro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que no caso é o que a gente conhece por Secretaria de Ação Social. E 2 representantes, 2 aí suplente, titular e suplente, da Câmara. A gente acha que é importante ter representante da Câmara. Aí ficam 6 do Poder Público, 5 do Executivo e 1 do Legislativo. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Tá dando para entender? Sim. Dá para entender, só não entendi por que vocês tiraram as outras opções, por não existir agora, né? No momento atual da gestão ainda não existe, e aí ficou porque a sugestão do jurídico foi que a gente mantivesse para ser educativo, vamos dizer assim, para gerações futuras. Porque você constar na lei que tem uma fundação cultural, por exemplo, não é que já existe a fundação cultural. A fundação cultural vai aparecer É que aí, já- a gente não tirou, ela vai aparecer aí. Mas como membro do conselho, a possibilidade dela poder fazer parte do membro do conselho representando o poder público é interessante para que a próxima geração, as gerações que vão assumir a política cultural no futuro, poxa, olha, a gente pode ter uma fundação cultural, a gente pode ter uma Então, a gente vai chegar secretaria lá. de direitos humanos, A gente vai chegar lá. e ela né? se torna educativa para os próximos passos. É nesse sentido. Então, nesse sentido, a gente vai chegar lá porque, primeiro, aí está prevista a fundação, a gente continua aí. Tem lá logo de início que fala que o órgão, a Secretaria de Cultura criou o órgão gestor de cultura na lei do sistema, né, dos outros aspectos, está falando da fundação também. A gente vive no dia a dia, vira e mexe, as secretarias vão fundindo, separando, o nome aparecendo, desaparecendo. A gente, quando essas mudanças ocorrem, a gente pode ter um decreto que vale para todas. A partir de hoje, o órgão X
passa a se chamar assim e fica responsável por isso. Como teve, por exemplo, a divisão na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. A questão é que aqui já tem meio ambiente, já tem turismo. Aí quando você faz essas divergências, você não precisa modificar a lei. Você modifica o regimento interno do conselho. Já como contribuição nesse aspecto, né? Eu acho que esses caráteres e essa divisão ela é baseada no cenário prático, atual. Isso. Quando a gente, por favor, quando a gente projeta um cenário, é porque já tem algo concretizado. Então, se a gente insere dentro de algo que ainda não está concretizado, uma projeção, a gente tira um pouco do foco. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: essa construção é baseada no cenário objetivo, não vai ficar nenhuma lacuna aí sucateada, porque ela não é atendida pelo cenário atual. E quaisquer projeções futuras, eu entendo que você fala da dificuldade de modificar uma lei, mas André, a gente não pode inserir aqui uma projeção enquanto algo que não existe. Eu entendo o que você está falando, mas se esse cenário vier a existir, existem mecanismos dentro da própria lei que permitem a reformulação dela mesma. Então eu acho que aqui a gente está tentando ser objetivo e contemplar um caráter que existe e não inserir projeções. Já ainda fala. Acrescentando aqui mais para frente, tem um artigo que diz, havendo mudança de representação, passa a existir, então se precisam de incluir. Mas vocês entenderam o caráter educativo da lei? A lei ela traz nesse artigo um caráter educativo para a população. Pô, é possível ter uma Secretaria de Direitos Humanos, é possível ter uma Secretaria de um sistema de arquivo público, é possível ter um sistema de bibliotecas? Então ela está dizendo para a população a lei, antes de existir, olhe, se ligue que você pode no futuro. Com todo respeito, tem várias lacunas que tem que trabalhar em caráter educativo. Não vai ser uma lei que vai sanar essas lacunas. Então eu acho que vocês, enquanto gestão, têm que entender onde realmente está presente esse caráter educativo. E esse é o dele. Ok? Beleza, passar para o próximo ponto. Eu estava aqui. Tá. 3, né? 2. Conselho deverá. Aí beleza. Os membros titulares e suplentes representantes do poder público serão designados por respectivo órgão, ou seja, Secretaria de Cultura provavelmente vai ser o secretário ou quem ele indicar. A de Educação vai dizer quem vai representar a Secretaria de Educação é tal pessoa e assim por diante. E a sociedade civil, né, vai ter lá seus representantes. Nenhum membro representante da sociedade civil, titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculado ao poder executivo do município, incluindo terceirizados bolsistas. É óbvio. Se você é sociedade civil, você não tem vínculo com o poder público, você é sociedade civil. Tá? O mesmo conselheiro e seu respectivo suplente não poderão representar 2 segmentos dentro do conselho. Caso haja repetição de duplicidade, será considerada válida a primeira indicação que o conselheiro recebeu. Ou seja, o cara não pode estar representando o segmento de artes visuais e artesanato e também a mesma pessoa está representando patrimônio material tá? O presidente do conselho é detentor do voto de qualidade no caso de empate, que é conhecido como voto de Minerva. Tem uma votação meio a meio, não sai daqui. O presidente ele tem esse poder de decidir. Dá meio para cá, eu voto nesse aí, ó, avança. O conselho. A criação, extinção ou modificação de um segmento ou número de membros do Conselho deverá ser solicitada mediante ofício à presidência do Conselho, acompanhada de exposição de motivos e respeitada a composição mínima do Conselho, submetida a decisão do plenário para encaminhamento ao Executivo Municipal, né, ao prefeito,
para as devidas providências, publicado por decreto municipal ou portaria. Tá? Então, se tem alguma mudança, se decide ali, se encaminha. Podem participar das reuniões do conselho, a convite da presidência ou do secretário-geral, né? O conselho tem o presidente e o secretário-geral, eles não mandam em nada, mas é só para organizar o dia a dia. Pera, não, tá. Então, as reuniões, qualquer pessoa pode participar como observadora, mesmo quem não seja conselheiro, mas sem direito à voz. Se o observador quiser falar, ele tem que pedir antes, olha, eu vou querer falar sobre esse tema, mas ele não tem direito à voz. Pode falar, mas não tem direito à voz. Qualquer cidadão ou entidade poderá ter direito à voz nas reuniões do conselho, mediante solicitação antecipada, com aprovação em plenário, né? Porque o colegiado, o plenário, é a instância máxima de decisão. Em hipótese alguma, o convidado poderá, o observador poderá votar. Na hipótese de existência de vacância, né, alguém abandonou, o segmento inteiro abandonou a representação ou uma secretaria inteira abandonou a representação no conselho. Na hipótese de existência de vacância, de cadeira ocupada pelo poder público ou pela sociedade civil, a forma de compensação desta ausência será definida em regimento interno deste conselho. Né? Beleza? Desde que respeitar a lei. O mesmo grupo representativo. Sim, tá lá, porque antes já tem um artigo dizendo, são 6 do poder público, são 6 da sociedade civil. Isso já está lá atrás, não pode mexer. O conselho. O conselho é constituído pelas seguintes instâncias, instâncias de decisão, instâncias que compõem. Então tem o plenário, ou seja, todo mundo aqui, as comissões temáticas. O conselho, ele pode separar, olha, a gente precisa estudar mais esse assunto, e a gente separa um grupo de pessoas que vai estudar mais aquele assunto. Por grupos de trabalho, a mesma coisa. A diferença entre comissão temática e grupo de trabalho é que a comissão temática ela também tem caráter permanente. E o grupo de trabalho é só para aquele objetivo imediato. Tá? Também são os fóruns setoriais e territoriais, que é isso, né? São as assembleias, digamos assim, dos diferentes setores, dos diferentes segmentos que compõem a cultura do município. Aqui eu acho que está, inclusive, igual à proposta do municipal, tá? Não tem alteração nenhuma aqui. Bom, aí, 42. Artigo 42. Aí é uma lista de todas as atribuições, todas as tarefas que cabem ao conselho, ao plenário. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que propor, aprovar as diretrizes gerais, as orientações, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura, que vai ser elaborado também. Estabelecer normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do Sistema Municipal de Cultura. Né? Então, as resoluções que eu falei antes e as orientações que têm a ver com o Sistema Municipal de Cultura. Colaborar na implementação das pactuações acordadas. Então, colaborar na execução de acordos. Isso aqui é copiado do modelo nacional, tá? A gente nem mexeu. De fato, eu nem sei dizer o que é uma comissão intergestores tripartite, mas são é algo que é uma instância que acho que é ali de nível estadual para cima, não?
Comissão, intergestores, tripartite, é isso mesmo, é nível municipal, estadual e federal. Intergestores são os gestores, tripartite são os 3 níveis, né, da nossa república. Então, acho que não tenho certeza, mas eu acho que faz sentido. Ou comissão intergestores bipartite. No caso seria Estado e município. Está aí no final. Conselho Nacional e Estadual. É bom deixar claro que Onde essa está? dúvida, Aqui está no final está aqui. Respectivamente nos Conselhos Nacional e Estadual de Política Cultural. Pronto, aqui mesmo explica. Até colaborar na execução dos pactos que foram acordados nessas comissões dentro do Conselho Nacional e do Conselho Estadual de Política Cultural. Tá bom? Beleza? Isso a gente está no período que ainda não há uma regulamentação do sistema nacional. Então a gente ainda. Alguns órgãos, inclusive o Conselho Nacional de Cultura ou de Política Cultural, ele foi tomou posse agora, ele ficou desativado na gestão anterior. Então, assim, a gente está com essas ferramentas institucionais poderosas para essa pactuação social, só que a gente não tem ainda isso na prática por causa desse histórico que a cultura viveu nos últimos anos, principalmente. Então, existe na lei, mas não existe a regulamentação da lei, por exemplo, para dizer como isso vai acontecer de fato. Beleza, vai vir. Mas vai vir. Vai vir. Bom, seguimos aí. Então, o conselho também, o que ele faz? Ele aprova as diretrizes, as orientações para as políticas setoriais de cultura. Ele aprova as orientações para a política pública de cultura que tem a ver com artesanato, que tem a ver com o circo, que tem a ver com o reisado e assim por diante. Oriundas dos sistemas setoriais municipais de cultura e de suas instâncias colegiadas. Aí está previsto uma árvore, né? A gente tem um sistema municipal de cultura, ainda não tem, vai ter, né? Não tem o sistema de biblioteca, o sistema de caso, tá aí. Definir os parâmetros, os critérios gerais para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. Ele define os critérios gerais, tá? É aí que ele atua. No que diz respeito à distribuição territorial, então o Conselho pode dizer, olha, não dá para aplicar o recurso do fundo tudo aqui na sede, né? Ou tudo em Cascavel, ou tudo no Mundo Novo. Tem que ser X% para cá, X% para lá, e do mesmo jeito para os segmentos. Estabelecer para a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, do Fundo Municipal de Cultura, as diretrizes de uso dos recursos com base nas políticas culturais definidas no Plano Municipal de Cultura. Lembra que eu falei da teia de aranha, né? Tem um miolinho ali, que é a lei geral. Desse miolinho vai saindo outras, né? Então, por exemplo, aí dentro do sistema municipal tem a lei do fundo. E tem um aspecto de cada coisa que nós vamos estar fazendo aqui. Isso aí significa o quê? O que é essa Comissão Municipal de Incentivo à Cultura? Essa comissão, ela aparece mais para frente no texto que fala sobre o Fundo de Cultura. A função dela ela, por exemplo, tem dinheiro, vamos fazer edital, chamamento público para os artistas virem apresentar seus projetos para pleitear recurso. Alguém tem que elaborar o edital, certo? Alguém tem que receber os projetos, analisar, considerar e aprovar. Então tem uma comissão e no caso ela se chama Comissão Municipal de Incentivo à Cultura. A gente vai ver mais para frente como ela é formada, tá? Aqui nesse artigo só está falando que a ela compete, que ao conselho, o conselho fala para a comissão quais são as diretrizes para usar os recursos, beleza? Bom, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, cabe ao conselho, apoiar a descentralização dos programas, projetos e ações
e assegurar os meios necessários à sua execução e a participação social relacionada ao controle e fiscalização. A gente lembra que isso é o papel do Conselho, a gente lembra que no Conselho é a atuação conjunta da sociedade civil e do poder público. Beleza? Não. Sigo no 1 por 1, até aí está igual à proposta do município e a proposta que a gente apresentou, não é isso, Pedro? Continuo lendo 1 por 1 ou avanço ou vou mais rapidamente? Você que me diz. Vai lendo avançando. Né? Vou lendo avançando. Eu vou lendo, dou uma explicadinha, tá? Apreciar e apresentar. Apreciar e apresentar parecer sobre temas de parcerias. Então, por exemplo, chega uma organização da sociedade civil, chega uma organização qualquer, chega para o município e fala: município, vamos fazer uma parceria aqui para a área de cultura, o que eu estou te oferecendo vai custar tanto e eu vou entregar tanto. É o conselho que vai apreciar essa proposta, porque vai sair dinheiro público, né, do executivo. Ele vai apreciar e vai apresentar um parecer. Parecer, o que significa? Significa que ele vai dizer: olha, a opinião do conselho é que é bom fazer essa parceria por isso, por isso, por isso. A opinião do conselho é que o município não faça essa parceria por isso, por isso, por isso. O gestor vai pegar aquilo e ele tem poder de decisão, se sim ou não, mas tem um embasamento do conselho. Ele pode até decidir contrariamente, mas ele também vai ter que embasar, tá? Contribuir para a definição das diretrizes do Programa Municipal de Formação na área de cultura e por aí vai. Promover cooperação com os demais conselhos municipais de cultura, bem como com os conselhos estaduais do Distrito Federal e Nacional. Aqui, ó. Então, basicamente, o conselho é bom, ele está articulado com todos os conselhos do Brasil, especialmente com os conselhos da Chapada Diamantina, dos municípios vizinhos. Tá aí para lembrar, é bom que se faça isso, tá? Promover cooperação com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com o setor empresarial. A gente lembra que tem a economia criativa da cultura, então a gente precisa estar coordenado também. Incentivar a participação democrática na gestão das políticas públicas, dos investimentos públicos na área cultural. Delegar. Quando eu delego, eu falo: cabe a mim fazer isso, mas eu autorizo a Gabi a fazer. O conselho pode delegar, ele pode autorizar outras instâncias que são os grupos temáticos, as comissões, os grupos de trabalho, as comissões temáticas e os fóruns. Ele pode delegar a outras instâncias a deliberação, a decisão e o acompanhamento de matérias. Então chega uma coisa, um tema lá para o conselho decidir. O plenário pode falar: isso o grupo de trabalho pode resolver, não precisa reunir todo mundo para aprovar. Isso é a comissão temática. Isso não, isso é uma coisa muito importante, a gente precisa convocar os fóruns setoriais todos, para a sociedade toda decidir. Estabelecer outra coisa, o conselho, essa aqui é a lei que cria o conselho, aí depois o conselho tem que criar o seu regimento interno. O que é o regimento interno? É essa lei detalhada, mais detalhada. Como é que vai funcionar o conselho no dia a dia? Então ele tem que fazer o seu regimento interno. E André, a partir daí inclusão. Aí a partir daqui foi coisas que a gente incluiu, né? Então, encaminhar sugestão para a elaboração do plano plurianual, que o município a cada 2 anos elabora, bem como o da lei de diretrizes orçamentárias, que é anual, no que diz respeito aos recursos do município, no âmbito da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, destinados ao incentivo de todos os segmentos culturais do município, com vistas ao desenvolvimento pleno do cidadão e de sua integração social. Então, não tem decisão nenhuma, mas cabe ao conselho sentar e falar:
Que sugestão a gente faz para aplicação de recursos para que conste na lei orçamentária do município e no plano plurianual, e isso não é tirado da cabeça da cachola, isso tem lá no artigo 84 da lei orgânica do município, que eu não vou conseguir ler aqui, não sei se a Dani consegue. A administração pública dos poderes municipais obedecerá também o poder público garantirá, três pontinhos, o poder público garantirá a participação da sociedade civil na elaboração do plano diretor, do plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Beleza? Bora. Então, apresentar e discutir projetos que digam respeito à produção e ao acesso à difusão da cultura indicada. Revisar periodicamente, cabe ao Conselho, revisar periodicamente o Plano Municipal de Cultura de Ibiquara. Aqui está, ser criado e instituído, mas se for, fiscalizar a aplicação dos recursos em decorrência, não é a mesma coisa, como lá atrás do fundo. Promover a continuidade dos projetos culturais do município, independente de mudança de governo. Então, a gente tem uma gestão que começa a desenvolver um projeto, tem eleição municipal, tem uma nova gestão que fala, não, cabe ao Conselho tratar de que continue, né? Realizar estudos e pesquisas voltados à identificação de problemas relevantes no cenário cultural. Avaliar e acompanhar os ganhos sociais, o desempenho dos programas e projetos aprovados para atividades culturais no município. Planejar, deliberar e fiscalizar a aplicação de recursos. Tem coisas que se detalham, mas é um pouco repetitivo, é isso, né? Acompanhar, fiscalizar, estudar, convocar e estimular, cabe ao Conselho convocar e estimular a realização das conferências municipais de cultura, de acordo com o calendário nacional, incentivar a permanente atualização do cadastro das entidades e agentes culturais do município. Aquele cadastro cultural que a gente teve lá na Aldir Blanc, ele precisa estar a todo momento sendo atualizado, porque vai chegando mais gente, mais instituições, mais espaços. Vamos lá, as comissões temáticas, elas têm caráter permanente, eu já falei, os grupos de trabalho caráter temporário. E qual é o papel delas? Fornecer embasamento, fornecer argumentos para a tomada de decisão, não é? Então tem que pesquisar e, de acordo com isso, é melhor que o Conselho tome essa decisão. Isso é uma coisa, André, que deveria ser artigo 43. A numeração a gente precisa revisar. Porque o 42 foi o último onde tem todas as... 42... Para baixo, para baixo. Não, é isso. Eu Esse acho tem que tá. duas vezes. Bom, beleza. Só para a gente marcar que Tá. está repetido, tem que mudar a numeração. Compete aos fóruns setoriais e territoriais de caráter permanente a formulação e o acompanhamento de políticas culturais específicas para os respectivos segmentos culturais e territórios. Então, eu tenho um fórum daqui de Ibiquara que reúne todo mundo do Reisado, tá? Aí, quem faz parte do fórum do Reisado tem dever até de estar ligado. Como falaram que ia ter um programa, está tendo, mesmo como está sendo a aplicação, e alimentar o Conselho, porque é assim que a gente trabalha para ter representatividade, legitimidade de fato. O Conselho deve se articular com as demais instâncias colegiadas do Sistema Municipal de Cultura para assegurar a integração, funcionalidade, racionalidade do sistema. Vamos lá, uma parte importante para todo mundo ter ciência. Os membros do Conselho, os membros da sociedade civil, né? Porque os membros do poder público estão trabalhando. Eles já estão desempenhando a função, né? Dentro da estrutura administrativa. Mas os da sociedade civil estão lá no seu tempo livre. E precisa saber que não receberão qualquer tipo de remuneração para essa atividade
que o seu exercício, né, é considerado de relevante interesse público prestado ao município, salvo ajuda de custo para locomoção, para reunião, infraestrutura, para cobrir eventuais despesas com viagens, hospedagem, alimentação, atividades de aperfeiçoamento e capacitação no exercício das atividades do Conselho, tá? Fora disso, não tem salário para ser conselheiro. Caso os conselheiros representantes da sociedade civil integrem grupos temáticos de grupos temáticos de assessoramento técnico e ou a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura. O que são esses dois? Responsáveis pela avaliação e julgamento de propostas culturais, bem como pela elaboração de chamamentos públicos, ficará vedada, proibida a sua participação, bem como a de seus respectivos cônjuges, companheiros, parentes de segundo grau, seja como proponente, seja como quem apresenta a proposta, seja como integrante em projetos inscritos em chamamentos públicos de âmbito municipal. Por quê? Por exemplo, o Arnaldo faz parte da comissão que elaborou o edital. O Arnaldo é um exemplo, tá? Aí o município lança: olha, povo do Rezado, tem aqui para você se inscrever, precisa preencher esse critério. Todo mundo se inscreve. O Arnaldo recebe. Ele se inscreveu, ele elaborou, ele não pode ser o mesmo, que elabora os critérios, que apresenta a proposta e que aí pega uma outra e outra e fala: essa vai, essa não vai. Não pode, certo? Então fica proibido. Mas quem vai compor essa comissão? Vai compor essa comissão poder público, indicados pelo poder público, e pessoas indicadas pelo conselho. Então veja que situação o conselho fica. Porque os conselheiros também são artistas, são fazedores de cultura, são agentes culturais, que também querem apresentar seus projetos, desenvolver seu trabalho na cultura. Aí a pessoa fala: ah, é isso? Então eu não vou nunca querer me candidatar a ser conselheiro, porque se eu me candidato a ser conselheiro, eu não posso desenvolver nenhum projeto cultural no âmbito do município. Como a gente soluciona? Uma das formas de solucionar isso. Então, nesse caso, se a pessoa é integrante do conselho e também vai integrar a comissão de incentivo à cultura ou assessoria técnica temática para isso, ela vai receber recursos para essa função específica de elaborar o chamamento público, avaliar e julgar as propostas, respeitado o disposto no artigo 57 do modelo básico que está aqui, fornecido pelo Ministério da Cultura. O artigo 57, que diz o seguinte: para o Fundo de Cultura, até 5% dos recursos do Fundo de Cultura, no máximo até 5%, podem ser aplicados para cobrir os gastos com elaboração, avaliação, eventual compra de equipamento que se faça necessário para os concursos, para os chamamentos públicos, enfim, tá? Beleza? Posso perguntar a definição de parente até segundo grau? Não sei. Segundo grau? Então, por exemplo, meus filhos não poderiam, mas meus netos poderiam participar. Acho que sim, né? Terceiro grau, configura terceiro grau. E essa observação do parente está em alguma norma, você achou em alguma norma que trouxe? Porque eu fiquei nessa dúvida. Porque no município pequeno, talvez muito
difícil, porque a gente tem todo mundo é parente de todo mundo, aí termina você talvez inviabilizando que muitos fazedores de cultura acessem recursos. É por isso que eu estou perguntando Por causa esse segundo grau, porque eu entendo. E eu não vi nenhuma norma essa restrição. O município pode fazer uma norma mais restritiva que as normas superiores, mas fazer uma norma mais restritiva nesse ponto, para um município como Ibiguá, eu acho difícil, é delicado. E o que você sugere? Pode não colocar. A minha sugestão, a gente tem uma norma fresquíssima, que é do governo Lula agora, de 23 de março, que é um decreto. Decreto de fomento. A minha sugestão é copiar letra por letra do artigo 20, parágrafo único, desse decreto de fomento. Você tem Que ele fala o seguinte, ele fala assim, o edital está falando dos editais, aí vai dizer, o edital preverá a vedação, a celebração de instrumento por agentes culturais diretamente envolvidos na etapa de proposição técnica da minuta de edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Então, ele já diz nessas etapas, e aí ele fala no parágrafo único, o agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá participar de chamamentos públicos para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar na vedação prevista no CAUT. Então, ou seja, exceto nessa. É a mesma coisa que a gente falou ali. Aí eu colocaria só isso de acordo com esse decreto. Ou deixar só para primeiro grau. Primeiro grau. Porque eu acho assim, é muito difícil você ser imparcial. E eu entendo a questão, por isso que eu perguntei, o segundo grau vai até que ponto? Mas se você está ali votando no seu pai ou votando no seu filho, eu acho que é difícil você ser imparcial. Só que você está com outras pessoas também, você está com um conselho, né? Ou então, não é só você. Poderia, assim, uma pergunta completamente fora da linha de ciência. Você pode não votar naquele projeto especificamente, o seu voto não valer? Porque você tem isso de. Eu não sei se. Você pode colocar. Eu acho que isso vale mais a pena, porque também eu acho que botar no seu projeto não faz sentido. Então, essa coisa de você dar um dinheiro faz total sentido para tentar compensar. Senão nós nunca vamos ter conselheiro, nem comissão avaliadora. Mas você, é isso, você é muito pequeno. Eu estava aqui pensando, poxa, significa que meu sogro não vai poder participar? Não é justo para ele. Mas se eu posso não votar no projeto dele, ou ter alguma coisa que, em vez de uma votação sim ou não, é uma votação por nota, por exemplo, e aí você elimina a maior e a menor, pode ser uma sugestão de como avaliar os projetos. Então, por exemplo, você faz uma votação dos projetos, em vez de você falar sim ou não, você faz esse daqui eu atribuo uma nota 9, esse daqui eu atribuo uma nota 8. É assim? Desculpa, eu não tinha. Então é perfeito, porque o que você pode fazer é a pessoa que é diretamente relacionada fica como uma das notas eliminadas. Você elimina a maior e a menor. Os editais geralmente são solicitados alguns itens específicos, por exemplo, comprovação de que a pessoa já executa. Isso tem uma pontuação, isso vale 2 pontos. Uma série de itens que vai ter uma pontuação. No fim, é somado. Agora, por exemplo, como eu te falei, a proposta lá do governo federal, eles têm, dentro dos itens, por exemplo, cidades com IDH até 450 pontos, vale X pontos. Acima vale uma pontuação diferente. Então, isso no edital a gente pode especificar, né, de acordo com o que for o chamamento, para validar essa proposta. Mas a sugestão é uma boa. O ideal seria até, assim, nos editais, ser contratado, acho que uma comissão avaliadora que talvez não fosse nem do município, entendeu? Pega pessoas que trabalham com cultura de tipo G, que não vai ter parentesco, e contrata para avaliação daquele edital.
importantes para essa comissão fiscal de incentivo ao poder público. Eu entendo que não precisa necessariamente ser conselheiro. Entendeu? Porque o conselho tem. Eu entendo. O conselho, o poder público, no caso aí, lá na lei do fundo, fala que o órgão gestor, no caso, a Secretaria de Cultura, hoje, ela indica os representantes do poder público. E a representação da sociedade civil, o conselho indica os representantes da sociedade civil. Eu entendo que pode ser tomada a decisão de indicar pareceristas que não estão no poder público e que pode ser de outro lugar. Enfim, talvez a gente precise pensar melhor. De qualquer forma, eu acho que é muito importante. Isso está aí. É uma cláusula que é um conflito de interesse, né? Tem que ter essa cláusula e tem que estar muito bem explícito também na lei de criação do conselho que essa função é remunerada. Porque na lei do fundo está dizendo que o fundo tem até 5% de recurso do fundo é para ser usado para isso. Para lá na frente a gente não ouvir que mas o município não tem dinheiro, então, entendeu? Para todas as gestões até o ano 3000. E se você tem uma remuneração, em vez de você apresentar projetos, você fala. Exatamente. As pessoas locais, você remunera alguém de fora e até pode haver essa troca, porque os municípios todos da nossa volta têm o mesmo problema. Então, de repente, é uma troca. Olha, nós vamos ser comissão avaliadora de Mucugê, comissão avaliadora de Biquara. E você acaba tendo uma troca. Eu acho que com a clareza no chamamento, tem pessoas que podem ser identificadas com um perfil aí também. Eu acho que tudo tem a ver com essa questão de comunicação e clareza nas situações. Como a pessoa falou, ter critérios bem definidos, né? Que a pessoa não saia, esse é nota 10, porque meu amigo. Não, tudo bem, a gente tira o parentesco. Então é legal usar o mesmo texto que eu pensei na norma municipal para respaldar artigo 20, o caso de leve do artigo e o parágrafo único do artigo. Que é um artigo que só tem o caso Na verdade, a única coisa que está diferente em relação ao que você leu é parênteses até segundo grau, a gente retira, está igual, e esse não inclui com a questão da remuneração, que mas na lei do fundo do sistema municipal já especifica. Então, o legal do Estado também vai trazer, então isso vai ser geral. Então é importante que esteja na lei de criação do conselho isso. E aqui não restringe, né? Só está falando, se for conselheiro integrando a comissão, não pode apresentar projeto, e nem avaliar, e nem elaborar o chamamento. Aqui a gente não ingessa se vai ser parecerista contratado fora, se vai ser conselheiro que não vai apresentar projeto. Beleza? Tá. Estamos terminando, tá, gente? Falta pouco. Os critérios para a representação da sociedade civil nos grupos temáticos de assessoria. Obrigada. Técnico ou comissão de incentivo à cultura, de que trata os critérios para a indicação dessa representação, vão ser estabelecidos no regimento interno, que é uma coisa que vem depois. A Secretaria de Cultura prestará apoio administrativo de infraestrutura e recursos humanos necessários ao pleno funcionamento. O regimento interno do Conselho será elaborado e aprovado por seus membros e promulgado por decreto do prefeito no prazo de até 60 dias a contar da data de nomeação dos conselheiros, e o Conselho Municipal de Política Cultural será instalado por decreto
de nomeação do prefeito em 60 dias a partir da data de publicação desta lei. Agora deixa eu ver o que passou aqui. Ficou sobrando. Ficou sobrando. Já estava em outro comentário. Deixa eu passar isso. Esse prazo para elaboração do regime de 60 dias, né? É assim. Para avaliação. É assim, a gente pode deixar uma coisa totalmente aberta, ou a gente pode já determinar na criação o prazo para a coisa acontecer. Se a gente deixa totalmente aberto, a gente corre o risco de passar 5 anos a tal lei do conselho criada e nada acontece. A gente. Bom. Aí a gente lá na frente, o primeiro artigo fala que o conselho tem caráter permanente. Vamos falar sobre. Vamos. Tá. Eu e o Emerson, a gente demorou para aparecer aqui, porque a gente ficou tentando se entender, chegar num consenso no seguinte. Lá no artigo 39, que é o primeiro, fala: o conselho tem caráter permanente. Na proposta apresentada pelo Executivo, no artigo 39 fala: o Conselho tem caráter permanente, mas depois no artigo 40 fala: o primeiro Conselho terá caráter interino. Interino o que é? Temporário, provisório. E uma responsabilidade de elaborar o regimento. Então, ele tem caráter interino, ele é responsável por elaborar o regimento e ele tem mandato de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, caso não haja eleição. Então, essa é desse jeito que está no texto do Executivo. No nosso texto está o conselho tem caráter permanente, e aí como é que vai funcionar? No nosso artigo 40, o conselho será os representantes da sociedade civil no conselho, vão ser eleitos em fóruns específicos, ou seja, individualizado, cadê o óculos? Só um minutinho, deixa eu chamar o óculos de lei. Esse aqui eu não vou ver muito bem, vocês não vão Então, no artigo 40 lá, fala isso, fala que os membros da sociedade civil vão ser eleitos em um fórum específico. E como que isso acontece na prática? O Executivo tem que lançar uma chamada para a sociedade niquarense, no Diário Oficial, nos veículos de comunicação oficiais, dizendo: vai haver a realização dos fóruns, a gente tem que pensar na nossa realidade, dos fóruns para a eleição dos conselheiros, dos representantes da sociedade civil. Ou seja, uma assembleia. A gente escolhe os nossos representantes, reunindo mais gente que precisa estar aqui, divulgado, parará. Esse povo assume a sua representação, a sociedade civil dá lá no secretário do prefeito, faz o decreto de nomeação. Esse povo, esses primeiros conselheiros, sociedade civil e poder público, eles vão ser responsáveis necessariamente por escrever o regimento do conselho. Escrever, aprovar e beleza. E continuar o trabalho. Com um mandato de 2 anos já de imediato, em caráter permanente. A gente entende que não faz sentido botar na lei que o primeiro conselho é interino e também botar na lei já
que se não tiver eleição, renova, porque a gente, ao fazer isso, talvez eu consiga ser entendendo agora. Ao fazer isso, de certa forma, a gestão atual dá brecha que uma próxima gestão, não, ou que até a própria gestão atual, quando chega na hora de haver eleição, ela fala, eu não vou me dar o trabalho de promover, de oferecer essa estrutura para a sociedade civil desses representantes. Porque é isso, para nós elegermos os nossos representantes, a gente precisa da máquina pública para oferecer um espaço capaz de reunir as pessoas, divulgando, produzindo material para divulgar, botando carro de som, porque é a máquina pública que tem poder de alcançar o município inteiro, entende? Então é muito importante que esteja assim, desde já, que é isso, é caráter permanente. Obviamente, primeiro tem que fazer o regimento. Melhorou? Melhorou. Na verdade, assim, esse primeiro conselho é basicamente um grupo de trabalho para dar o pontapé inicial, né, nas atividades. Os conselhos geralmente ficam esvaziados, acabam ficando esvaziados, às vezes as pessoas não se atentam às datas, uma série de coisas. Tem vários conselhos aqui, o que funciona mais ou menos é o saúde, o conselho de saúde, o conselho do meio ambiente. O conselho do meio ambiente está tendo um pouco de dificuldade. Teve bastante dificuldade. Tem bastante dificuldade. Está aí segurando. Porque é muito trabalho que tem para fazer, e esse trabalho não tem remuneração. Então, pela experiência do que acontece geralmente, eu espero que o Conselho de Cultura seja extremamente ativo, participativo e consiga cumprir essa agenda. Então, a ideia desse primeiro conselho é para dar justamente celeridade na elaboração do regimento, porque senão quando o conselho permanente for formado, a gente não sabe quem vem para essa formação e qual é o nível de compromisso dessas pessoas. Então, o primeiro conselho tem um foco. Qual é o foco? É a formação do regimento. Está estabelecida já a missão. É essa e ponto. E agora a sociedade civil vai cobrar a gestão. Está pronto o regimento, está tudo ok, bora logo para partir do processo de eleição. Então, porque o processo de eleição é um processo extremamente amplo para alcançar a sociedade, né? Então, quando você está focado nisso aí, você concentra as atividades, tudo ok, revisado o regimento, então agora a gente já pode chamar a sociedade para fazer uma eleição e botar os seus conselheiros permanentes. Basicamente isso, a ideia de formatar esse conselho inicial. Então seria convocado um grupo de trabalho. Com o nome de primeiro conselho, que vai existir essa vez e acabou. A primeira formação do conselho tem essa função de focar, né? A lei está prevendo aí, André, tem duas atividades específicas, que é a criação do regimento e a elaboração da eleição, do processo de eleição. Então, tem essas duas missões, esse primeiro conselho formado. Não vai estar discutindo as outras amplitudes do sistema municipal, né? A gente não vai discutir as subdivisões da cultura, mas vamos discutir o regimento e a chamativa, a elaboração do processo de eleição. Eu posso fazer uma pergunta, talvez um comentário mais. A gente sabe, principalmente nesse treinamento, a dificuldade que é de ter conselheiros que tenham conhecimento. Se a gente faz um conselho interino, sabendo que não tem essa reeleição, a gente está perdendo recursos que podem ser atuantes por mais tempo no conselho, enquanto há uma formação de novos conselheiros. Mas esses conselheiros do primeiro mandato, eles podem ser reeleitos. Por mais um ano. Não, na eleição ele pode participar. Aí cumpriria o tempo do mandato de 2 anos. A partir ele dessa tem, eleição. Isso, esse primeiro conselho ele tem um prazo de 1 ano, podendo ser estendido por mais 1 ano. A gente pode até reduzir o prazo, se for o caso, bota 5 meses ou 6 meses, podendo se estender por mais 6 meses, mas
essas pessoas, a lei não prevê que essas pessoas que compõem o primeiro conselho, elas já não podem compor o conselho permanente. As pessoas podem voltar a se disponibilizarem, né, a concorrer à eleição. O próprio regimento vai dizer se elas podem ou não. Aí, junto esse grupo de trabalho, vai dizer: vocês acham que é melhor participar? Ah, eu acho que é melhor não. Quem criou o regimento é melhor não entrar na eleição. Aí pode decidir. Deixa o Eduardo falar, deixa Não, que ia ser nesse aspecto, assim, que eu entendo, Emerson, esse histórico de evasão, porque eu já participei do processo de vários conceitos de diferentes objetos, eu entendo o que você fala. Mas eu vou dar uma perspectiva lógica e uma perspectiva da ótica da sociedade civil e vou dar uma opinião, certo? A perspectiva lógica é a seguinte: a gente leu vários artigos aqui que, inclusive, definem a estrutura do que é um grupo de trabalho. Então, eu acho que, de um primeiro momento, você convocar um conselho e reduzir ele a uma perspectiva de grupo de trabalho é perder a força que esse próprio conselho tem. Né? Isso é a minha opinião, eu comecei com ela para contextualizar. Mas numa perspectiva lógica, né? A gente sabe toda a dificuldade logística, a dificuldade de comunicação, para a mobilização, inclusive, mais uma vez, vou ressaltar aqui, agradecer esse espaço e agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que eu consideraria essas pessoas que estão aqui um grupo de trabalho. Porque são pessoas que se debruçam, são pessoas que contribuem, são pessoas que têm uma troca ativa para a construção do que a gente está vendo aqui agora. O que a gente quer atingir não é isso. O que a gente quer atingir são as pessoas que não estão apropriadas dessa linguagem. São as pessoas que não estão apropriadas do processo. Está entendendo? Então, quando você executa um conselho interino e depois disso você convoca uma eleição para eleição de um conselho permanente, digamos assim, eu acho que essa atitude ela deslegitima a força que esse conselho tem. A atitude de perspectiva da sociedade civil. Por quê? Porque a gente vai ter que ter dois trabalhos. No aspecto de mobilização, a gente vai ter que ver pessoas que têm, além de disponibilidade, caráter técnico, para se dedicar a isso voluntariamente, e depois a gente vai ter que mobilizar novamente toda a sociedade civil para elencar pessoas que talvez não tenham essa propriedade técnica, mas que vão ter representatividade dentro dos nichos. Então, essa é a perspectiva lógica. A perspectiva técnica é que uma pessoa que tem, no primeiro momento, essa disponibilidade e esse desenvolvimento de caráter técnico para elaborar um plano, é uma pessoa que tem total propriedade para aplicar esse plano e para também prestar uma auditoria dessa aplicação. Porque quando uma pessoa constrói e ela sai, eu entendo que você tem, que existe a possibilidade da eleição, né, dessa pessoa que construiu para um conselho. E nesse aspecto eu acho que a gente tem que dar brinda nessa questão de apropriação do poder do conselho, uma pessoa que poderia passar ali dentro um tempo maior do que o mandato que já é previsto na lei. Está entendendo? Que ela passaria um tempo de 3 anos, um ano que é de elaboração e mais 2 de mandato. Então, mais uma vez, com essa atitude, a gente deslegitima e enfraquece o poder do conselho em si, entendendo ele enquanto grupo de trabalho. Então, eu acho que, não sei se falo por todos aqui, mas embasando a proposta, é muito mais para a imagem e para o credenciamento do objeto desse conselho que ele seja permanente. Está entendendo por quê? Porque as pessoas dentro dessa mobilização, dentro desse caráter emergencial que você vem trazendo, dessa aprovação, vão estar ali dispostas e tecnicamente embasadas para contribuir a aplicar e fiscalizar a aplicação desse plano e desse sistema, né? Então, a minha contribuição vem nesse aspecto de que nossa proposta que esse conselho seja permanente é para subsidiar, é para reforçar ainda mais uma seriedade, uma efetividade que ele vai ter dentro do município, tá entendendo? Porque, só encerrando o raciocínio, eu entendo a dificuldade que todos os outros conselhos têm, mas você, enquanto secretário, em Bicoara, hoje, enquanto município, está tendo a oportunidade de ter pessoas totalmente capacitadas, pessoas totalmente dispostas a contribuir nesse processo, para que seja um processo concreto, para que seja um processo perene e participativo, né? Então, só contribuir com isso. Só complementar, que assim, a gente também tem que saber que muita coisa a gente vai aprendendo enquanto a gente está fazendo.
certo, a gente tem que saber uma outra coisa. O regimento interno de qualquer conselho, ele não é uma invenção. Boa parte do regimento, inclusive, vai ser praticamente cópia da lei. E mesmo que, vamos supor, a gente está com um grupo de 12 conselheiros. Nesse grupo de 12 conselheiros, a gente tem 3 pessoas que têm mais afinidade, mais costume com um aspecto legal, e as outras 9 não têm. Essas 3 que têm, elas vão ajudar as outras 9 que não têm a começar a ter. E é um processo riquíssimo, inclusive, é a oportunidade das pessoas avançarem no entendimento, aprender. Porque senão a gente também vai ficar voltando sempre no mesmo. Os conselhos não funcionam tão bem, entre outras coisas, porque as pessoas não têm formação na política pública daquela área. Também eu atuei bastante no Conselho de Meio Ambiente e Turismo atrás. Não tinha dinheiro, uma coisa louca para descer o. E aí as pessoas desanimam. Mas nesse, sabendo que a gente está instituindo um sistema municipal de cultura, um conselho de cultura, um fundo de cultura, vai ter uma coisa concreta para as pessoas estarem trabalhando ali. Eu acho que é o contrário, as pessoas vão querer participar e saber mais. Fala. Deixa só o Arnaldo falar uma coisa. Eu acredito que se quiser chegar na gente também é o seguinte, a gente já vê uma luta há muitos anos, né? Uma coisa que a gente não desgastou, tem essa luta aí, a mobilização é grande, o município, as pessoas, é ótimo para aceitar as ideias, mas já tem que para correr atrás de tanta dificuldade. Então se já tem um conselho fixo, estruturado, eu acho que compensa manter em caráter permanente, como a Andréa falou, para os próximos que entrarem e pegar o barco andando. E a outra preocupação é o seguinte, a gestão pública muda, né? E mesmo que continuarem, mas funcionário muda. Então o conselho pode estar ali para estar articulando esse detalhe, para ajudar, né? Muito mais. Diplomagem é importante. E a voz da população. E como o pessoal não está aqui, está bem ciente desses tópicos, mais conhecedores da lei, eu acredito que pode circular melhor o curso. O conselho se for caráter permanente. Aí vão vir as próximas eleições e os outros vão seguir o caminho diferente. Porque essa luta já é bem grande, né? A gente sofreu muito na gestão passada, por conta do conselho não estar de caráter no município para controlar e ajudar, né? Eu vou ficar em pé porque esse assunto. Pegando um gancho, a sincronicidade, como você está num ambiente que as ideias fluem e você parte para o mesmo objetivo, né? Nós estamos em ano pré-eleitoral. Para o prefeito de Bicoara, não tem nada mais interessante do que ele lidar com essa questão que está sendo colocada aqui agora. Eu conversei com o prefeito há um tempo atrás e gravei uma entrevista com ele e disse a ele o seguinte: o senhor tem um tesouro na mão. O senhor pode transformar esse município no município mais interessante da Chapada Diamantina, porque está começando tudo. Então, assim, você tem esse grupo que está aqui e várias outras pessoas que a gente está articulando, que pensam, que tem capacidade técnica, intelectual, de força, de produção local. Está todo mundo articulado. Então você não dá continuidade a isso, fazer uma coisa provisória, ele vai perder uma grande oportunidade política. E todo mundo que está na administração. E falando de política, política é oportunidade. Então, se ele se formar um conselho de cultura de agora, como a gente está articulando, e já implantar isso, já vai sair na frente de todas as prefeituras da região que não tem isso. Então, assim, é uma questão também de oportunidade. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de política, e política partidária sim, é quem está no poder. É o poder que está atuando agora. O que vem depois, não. No sentido que eu falo, não essa política partidária mesquinha, no sentido da política que olha realmente para o que está acontecendo no seu município. E é quem está constituindo o poder, é quem está no poder. É nesse sentido que eu estou falando. Então, assim, perder uma oportunidade como essa, de já fazer uma coisa, né? Para não ficar indo e vindo, não tem o menor sentido, porque tudo, principalmente o grupo que já está há muito tempo trabalhando nessa área, que já vem de outras, né, de outra administração, como você falou, e que é um sofrimento sem o menor sentido isso. Então, assim, é um desgaste de energia, todo mundo está voluntário, ninguém está remunerado, todo mundo está dando seu tempo, né, a sua energia, porque a gente quer que viver um município bacana, onde as coisas aconteçam.
de uma maneira legal, com diálogo, e tem um potencial enorme que não é explorado. Não só em Biquara, na região da Chapada inteira. Tem a festa do vaqueiro, que eu estava conversando com o Jaco, eu entrevistei algumas prefeituras, e eles só botam uma banda de música que tem em Salvador tocar numa festa de vaqueiro que não tem o menor sentido, eles não estão vendo o que está por trás dessa história. Então esse resgate da cultura é a economia e a grana do município. E é essa visão muito pragmática que a administração tem que ter. Entendeu, Emerson e André? É uma visão que vocês que estão à frente têm que ter essa visão política também. Porque a gente está em eleitoral e agora decidir agora. É a minha opinião. Eu só queria colocar o seguinte. Gente, eu só me sinto, muito obrigada, vou ter que me ausentar, tá? Vou ter compromisso, infelizmente, não. Obrigada com você, mas... Essa palavra interino, ela acaba entrando em contexto aqui que a gente volta para aquela coisa do estacionamento e não avança. Só para ler aqui o texto para vocês verem como é que ficou, e que também não tem problema nenhum da gente fazer as alterações sugeridas. O inciso 7 diz o seguinte: a primeira formação do Conselho será através do decreto municipal. A primeira formação do Conselho, ela não vai ser por eleição, ela vai ser por decreto, publicado em Diário Oficial. Os membros... Você está confundindo na própria lei aqui. Você está confundindo. Aqui na lei, ó, essa aqui é a lei de vocês. Tá? Você está tendo uma confusão. Porque Ela está lendo a nossa. e é o retorno de vocês. Vamos lá. Estou lendo, deixa eu só concluir. A primeira formação do Conselho será realizada através do decreto municipal em Diário Oficial. Os membros serão indicados pelo poder público e pela sociedade civil em números iguais, paritário. O respectivo conselho indicará indicativo e interino temporário, estará em atuação pelo prazo de 1 ano, contando a partir da publicação do referido decreto, podendo ser prorrogado automaticamente por mais 1 ano, caso não se estabeleça a eleição no prazo determinado. Aí no inciso 8º diz o seguinte: o primeiro conselho interino municipal ficará com a responsabilidade de criação e instituição do regimento interno. A partir desse regimento interno é onde para se convocar a eleição. Bom, então a gente está falando de um conselho, de uma formação com esse caráter, com esse objetivo, não que a lei vai determinar que não vai existir conselho permanente. O conselho é permanente. O conselho, agora essa primeira formação, a gente precisa estar focado no regimento para a gente poder convocar a eleição. Sim, mas isso não elimina uma coisa, não elimina outra. Pois é, por isso que a gente precisa só avançar. Então tem que ser permanente. Não faz sentido a gente fica aqui batendo nessa tecla, tira o nome interino, põe A nossa única proposta é que desde o início seja permanente. Exatamente. Exatamente. Sim. Não é uma palavra, entendeu? Sim, só que assim, o que a gente traz de contribuição também, já, é que esse primeiro conselho, por exemplo, quando você coloca a eleição em campo, você corre o risco de mudar, inclusive, todo esse grupo de trabalho aqui, porque é a sociedade que vai eleger. Esse grupo aqui, ele está por dentro do processo, está por dentro dessa fase inicial, entendeu? Agora, chega lá no campo, nas comunidades, na eleição. A eleição, não, eu não quero ninguém aqui, eu quero fulano e tal. Uma pessoa que às vezes não participou de absolutamente nada. Mas isso é um processo democrático. Sim, mas nós vamos ter isso no segundo momento, na eleição, de fato, onde a gente precisa buscar esse pessoal das representatividades de segmento, aí ok. Mas no primeiro momento do regimento, a gente pode ficar travado. Não fica não. Mas isso assim, não é. Deixa eu falar, vamos lá. Primeira coisa que precisa ficar claro, claríssimo. Toda vez que tiver mudanças de representantes no conselho, vamos pensar, faz 10 anos que começou o conselho, 10 anos atrás. Teve a eleição dos representantes, o conselho passa a existir com aqueles representantes por decreto. Toda vez que tiver. Então, isso que está colocado, a primeira formação do conselho será realizada através de decreto, não só a primeira, até a 1000ª, 90ª, por quê? Se elegem
os representantes da sociedade civil entregam para você, que entrega para o prefeito, ó, sociedade civil, Manezinho, Biazinha e Mengarinho Fulaninho. Do poder público. E o prefeito vai lá, decreto de nomeação do conselho patatá. Então sempre vai ter um decreto conselho, beleza? Aí, a outra coisa que eu estou insistindo desde o começo, a orientação do Sistema Nacional de Cultura é isso, conselho permanente, por óbvio que é o papel do conselho elaborar o regimento, que tem que ficar pronto logo, até porque não tem muita firula, que ele vai ser boa parte, vai ser cópia da lei, onde precisar detalhar, ele detalha, então você pode já colocar 60 dias, 90 dias para o regimento interno está publicado, e aí ele segue no trabalho que compete ao conselho. Do jeito que está aqui, que hipótese não haveria eleição do conselho? Que hipótese, vamos pensar, bom, pusemos o conselho interino, fez o regimento, se o papel dele é só fazer o regimento, para que ele vai ficar além do regimento? Tem uma questão técnica. Bem lógica no argumento que vocês estão apresentando. Pode reduzir o prazo. Não. O prazo ali está previsto um ano, ele pode botar 50 dias, 30 dias. Então, mas se a gente está precisa querendo, ter um pontapé. se a gente está querendo um bom pontapé inicial, a gente está falando da base, a gente está falando do alicerce, que vai fundar para todo sempre de Biquara um órgão que não existia vai passar a existir. Então a gente vai ter que se mobilizar para eleger os representantes. A gente não pode chegar aqui, como já foi sugerido, e falar: gente, vamos montar nós aqui o conselho para a gente fazer o regimento. Isso é totalmente autoritário, antidemocrático, não transparente, a gente não pode fazer isso. E qual seria a situação que não haveria eleição? Uma situação em que o poder público, o executivo no caso, deixa de cumprir o seu papel, qual seja organizar, divulgar, que vai haver eleição para os conselheiros no dia tal. Tem que botar carro de som, tem que publicar card em rede social, publicar no diário oficial. A única possibilidade de não ter eleição é se a sociedade civil não consegue se reunir, porque ela não tem esse poder. Quem está na máquina pública tem os dados de todos os munícipes, distribuição, são vocês. Quem tem, a gente consegue falar do boca a boca, na nossa redezinha social, entende? E faz um conselho interino e vai ter o trabalho, o mesmo trabalho, se for ser democrático. Esses representantes da sociedade civil eles têm que ser eleitos democraticamente. Para eles serem eleitos democraticamente, o poder executivo tem que botar no diário oficial, tem que convocar, tem que dar o espaço. Entende? Se não for desse jeito, aí vai ter problema, porque não vai ser democrático e fere a orientação do sistema. Não tem problema, gente. Se a gente nós temos uma eleição para acontecer, essa eleição ela precisa ser preparada. Alguém tem que preparar essa eleição. Se for o poder público preparar, não vai preparar. Sem problema nenhum. Nós vamos sentar e se debruçar, preparar o mecanismo, metodologia de fazer a eleição do conselho vai ser essa aqui. Agora é uma coisa que vai ficar restrita à preparação pelo poder público, exclusivamente pelo poder público. Entendeu? Que eu acho que não é interessante. A sociedade civil pode contribuir muito, até porque nós, nesse momento, nós não temos a legalidade da sociedade civil de forma instituída, como comando do conselho, para participar desse processo. Então, o poder público vai preparar esse processo da eleição. Entendeu? Aí... O que envolve essa preparação aqui está na lei, que a gente apresentou o modelo, tá? E acho que é como? A SELEC vai preparar a metodologia, tá? Vocês vão precisar disponibilizar um lugar, meios para as pessoas chegarem e divulgar. Não tem tanto segredo assim. E tanto no modelo nacional quanto que a gente botou aqui, é isso. O órgão executivo publica o decreto que vai ter eleição e mobiliza para que a sociedade civil possa participar e votar. É simples, não tem tanto segredo, Anderson. Tem essa articulação de campo. Precisa O que você tem braço para fazer tem agente de saúde, pode se coligar com os agentes de saúde. Agora fora existem os conflitos de interesse, André. Por exemplo, no Brejão, lá na região do Mundo, tem uma diversidade imensa. As pessoas precisam conversar lá a respeito de quem elas entendem que vai representar
uma determinada área, quem elas entendem que vai, tá entendendo? Então, eles estão, o município pode fazer essa intervenção. Não, o município não vai dizer, ó, você representa, você não. O município vai dar as condições físicas, de comunicação, para as pessoas poderem se reunir e decidirem. Inclusive, eu sugiro, vamos pegar até a área da Secretaria de Educação, a gente já tem reunião lá, que é grande, tá? Vocês têm braços para que os agentes de saúde, por exemplo, que devem fazer os representantes comunitários, enfim, nas escolas, uma grande mobilização, a gente ajuda, mas tem que partir de vocês. No dia, daqui a um mês, a gente marca a data, vai ter uma grande reunião de todo o setor da cultura do município para a eleição dos representantes no Conselho de Cultura. E aí a gente vai incentivar que venha todo mundo, o Arnaldo corre no Fundo Paraguaçu, tem a Rosa, que é aqui da sede, tem a Anice, que o Noga está aqui, que é de outros grupos, tá? Entendeu? São de lugares diferentes. A gente vai se comunicar, vai vir. Artesanato, distribuído pelo município inteiro. Vem. Pelas nossas características, talvez o que seja diferente é que nesse momento inicial fique complicado fazer um fórum só de artesanato, um fórum só de... A gente pode fazer um fórum grande com todo mundo, sabendo que a gente vai eleger, tá entendendo? Você tá olhando assim? Tá entendendo? Tô indo assim, eu tô percebendo que o fórum vai virar quase uma conferência. Não, é uma assembleia para eleição, é uma assembleia. Porque a gente vai ter que ir nesse fórum, vamos utilizar a sala aqui, o espaço da área da Câmara. A gente vai precisar identificar algumas salas, algum espaço para separar esse pessoal. Não, nós vamos fazer junto. É uma Assembleia Geral. Não, mas eu digo quando for tratar das subdivisões. Ah, sim, aí é outra etapa, né? Não, porque nessas subdivisões já vai sair os representantes para concorrer às vagas do Conselho. É isso. É mais simples. É mais simples do que isso. A gente precisa que esteja todo o povo de cultura junto no mesmo lugar. Para poder conversar. Certo? A gente vai falar. Pode ser que, por exemplo, você tenha lá no dia 2 pessoas do reizado, uma do reizado, uma da quadrilha, e uma do circo e uma da dança, ninguém do teatro, vamos supor, tá? Aqui tá, cara, representa. Se não tem mais gente, mas desde que foi amplamente divulgado, a representação vai ser pelas pessoas que estão dispostas, né? Eu estou entendendo o que você está falando, mais sala separada para quem é do realizado vai lá, conversa, traz o representante, quem é do... Não sei se a gente vai precisar de tudo isso, né? Eu acho que a gente consegue. Você falou que pode ser que tenha 30 de cada. Eu acho que a gente consegue. Então, Esse poder de eu acho que as pessoas que queiram ser conselheiros, não tem tanto. Se a gente conseguir completar as 12 vagas, já é uma vantagem. E aí eu acho que à medida que, né, ele se organiza, faz lá, quem que vai se candidatar a conselheiro, sei lá, dá 5 minutos de fala para cada um e falar e faz a eleição. Ó, eu estou aqui representando o teatro, dança e circo, a minha experiência no município é essa, eu quero contribuir com isso. Perfeito. Sabe, alguma coisa mais? E aí a gente vamos pegar o exemplo não de faltou Arnaldo. alguma área. Vamos. Fala, não, gente, vamos ter que encontrar. E Emerson, juntamente a essa divulgação que vocês vão fazer, a gente com certeza vai estar unido para mobilizar cada um no seu setor, né? E outros que a gente, por exemplo, Arnaldo, conhece muita gente do Reino, sabe? Eu conheço, todo mundo conhece um pouco. A gente vai estar junto explicando a importância disso, né? De vamos todo mundo lá, a importância. Se tu não quer ser conselheiro, vai votar, porque vai ter alguém te representando lá no conselho. Então eu acho que pode ser feito de uma forma. Eu queria só explicar o ponto é bem sutil a diferença do que vocês propõem e do que a gente propõe. Muito sutil. E é importante vocês entenderem a intenção, que é muito específica, assim, bem sutil mesmo.
O que é que acontece? Quando a gente cria uma norma, que cria um sistema, uma amplitude de atividades e potências para cada setor, dando as responsabilidades para cada área, para o público, para o privado, a gente está criando um sistema, né, bem trincado assim. O que é que acontece? A gente vai criar um processo de eleição. A nossa intenção é que, para criar esse processo de eleição, isso está na nossa intenção, é que essa diversidade, essa territorialidade, essa universalidade que é Ibicoara participe do processo de construção de como ela quer a eleição. Isso é muito sutil. Isso está no processo da proposição. Porque assim, a gente não quer, eu estou no poder público, eu poderia querer, eu vou criar, a eleição vai ser assim, como o Emerson falou aqui, eu vou fazer tudo bem, eu faço então um processo de eleição. Só que o cara de Capão da Volta, o cara de Pau Ferrado, ele já pensa diferente. E o cara do Renascer, Casas Populares. Aí a gente precisa oportunizar, o sistema tem essa capacidade no início de dizer, e aí eu já coloco que para 30 dias, 60 dias para a criação de um regimento não é, na minha opinião, prudente, porque os regimentos, a gente vai pegar o regimento do Conselho Nacional, o regimento do Conselho Estadual, regimento dos municípios. Eu vejo, por experiência no Comantur, por exemplo, que é ideal que tenha uns 9 meses aí, que é o período de impacto, para nascer um regimento bom para a diversidade de Ibicoara, para a territorialidade de cada lugar, para a identidade de cada segmento de Ibicoara. Para nascer um regimento bom, a gente precisa de um pouco de mais de tempo, por isso a gente botou 1 ano. Então é tão sutil isso que a gente está trazendo, Emerson, mas tem essa intenção, que surja da identidade, da territorialidade, desses 3 pilares, e a diversidade, construído por isso. Parece, eu não sei se vocês interpretaram de alguma forma, mas o que eu quero dizer aqui claramente, a intenção do jurídico e da secretaria é essa. É que o processo, o primeiro não vai conseguir chegar nesse nível, porque o primeiro vai ser realmente dado pontapé pela SELEC só, e aí, mas que o segundo logo, no máximo em 1 ano, já seja com essas 3 dimensões. Não tem um problema, ó, só uma correção. Eu participei ativamente na elaboração do regimento interno do Comantur. Você lembra? Sim. Pois é. Quanto tempo você lembra? Acho que não deu 3 meses. Porque o regimento interno veio todo. Não veio pronto não, porque não é uma coisa do outro mundo. Como a gente elabora um regimento interno? A gente pega a lei, no caso a lei de criação do conselho, a gente não pode inovar, não tem inovação. A gente pega cada artiguinho dali, e a partir daquele artiguinho a gente vê se precisa detalhar para o funcionamento interno do conselho. Então não é bicho de 7 cabeças, primeiro. Segundo, qualquer que seja a intenção de vocês, ela precisa, quando a gente está falando de lei, ela precisa estar expressa ali na lei como essa intenção vai se dar na prática. E o que a gente está, reforço, dizendo aqui, tem 2 problemas. Isso de conselho interino não tem em lugar nenhum, não tem na orientação do Sistema Nacional, não tem no modelo, não tem. A outra coisa... Não teve. O Luiz Eduardo Magalhães, o nosso assessor, sugeriu porque lá foi assim. Se eles fizeram... O Barreto, que hoje é membro do Conselho Nacional de Política Cultural. Se eles fizeram assim... Porque eu fui o primeiro. Se eles fizeram assim, não quer dizer que eles estejam corretos. Não, entendeu? Mas a gente não tinha nem errados. errados. A gente está assim. A outra questão é que tem essa brecha de, se não houver eleição, volta para aquilo que eu falei antes, a possibilidade de não haver eleição é o Poder Executivo não ter feito o trabalho de criar as condições para que as pessoas se reúnam e façam a sua eleição. Porque para eleger o Conselho Interino, como é que vai fazer? Não vai ter que ter essa mobilização, ou como vocês acham que serão eleitos os representantes das sociedades? E como é que vai se dar essa eleição? O Conselho Interino, né? Indicação de quem? O Poder Público indica suas
dessas. Mas como que a sociedade civil indica? Que a sociedade civil vai indicar? Quem vão ser as pessoas que vão indicar? Mas estamos aqui no momento de Mas eu não tenho, eu não tenho formando um grupo aqui, nesse grupo. poder para isso, Emerson. Não, André, aqui o objetivo da reunião, aqui, quando você, quem vem aqui está interessado na área, estão interessados na Mas uma divulgação boca a boca, que a gente fez uma semana. Não, foi redes sociais, foi ampla e muita gente teve acesso à informação. Sem carro de som, sem uma semana, entende? Às vezes pode ser ampliado. Não é assim. Ô, gente, só rapidinho, bem pensativo, desgastante, Sim. aí um único ponto, né, que, enfim, para mim nem é tão relevante, assim, eu acho que a gente poderia encaminhar para decidir alguma coisa. Eu confio em quem está aqui no conselho, porque são pessoas que estão, desde que eu cheguei em Biquara, estudando, propondo coisas, encontrando. Eu não vejo por que, infelizmente, vocês ficarem batendo nessa tecla, que já está meio, né, todo mundo já expôs, a maioria das pessoas que estão aqui já expuseram, que preferem criar um conselho definitivo, e aí está esse conflito aí, né, que eu acho que vamos, né, Só uma hora encaminhar e resolver. E eu acho que quem está trabalhando voluntariamente para que o conselho exista tem mais capacidade de dizer qual o melhor caminho a se seguir, infelizmente. Assim. Da perspectiva da sociedade civil. Porque aí vai ficar uma disputa. Acho que é importante. O objeto da Eu reunião. entendi o que vocês É trazem. importante que todos os pontos de vista sejam avaliados e também preservados, porque o que eu estou dizendo é que qual é a consequência de, por exemplo, da gente aprovar aqui e passar direto. O primeiro conselho ele é permanente. Uma das consequências é que o poder público vai ter que criar um processo de eleição. Pode ser que a sociedade civil não se sinta contemplada nesse perfil, nessa modalidade da eleição. Mas a gente não pode fazer a formação de uma discussão com a sociedade civil, olha isso que nós estamos propondo. A André acabou de dizer que ela não tem poder para. Não, não tem poder. Não, assim, ela colocou, a gente quer, nossa intenção aqui é fazer com que esse grupo aqui já seja, como eu disse, um grupo de trabalho para a gente avançar nas próximas discussões. Né? Quem vier para agregar é excelente, muito bem-vindos. Mas que daqui já exista uma base para a gente poder caminhar nesses processos próximos, nos processos próximos. Assim, falando um pouco desse processo de liderança, né? Enfim, eu, André, Cláudio, enfim, pessoas que se devem Obrigado, Uma das coisas que esse grupo está defendendo, que não quer, é justamente isso. Está entendendo? Tipo assim, se a sociedade civil informada e empoderada decidir que não é esse grupo que vai encabeçar, a gente está propondo justamente esse processo democrático. Está entendendo? Não, mas Essa... se for que seja votado. E se for que seja eu votado. Eu me sentiria bem, por exemplo. Imagina, eu tô lá, tudo bem que é provisório, tudo bem, mas aí depois chega uma pessoa, poxa, como assim eu fiquei sabendo da criação desse conselho? Quem que votou? Sabe, não legitima quem está lá. E acima de tudo, assim, eu acho que o objetivo da reunião em si é expor as nossas propostas de colaboração com a lei. Está entendendo? Eu acho que dentro desse aspecto já ficou muito clara a nossa proposta e ficou muito claro o embate de vocês não aderirem, né? Não tem. Nessa... Eu falei várias vezes aqui, eu já não sei se você percebeu. Tira aí, André, por favor, altera o texto aí, vamos avançar. Entendeu? Pode alterar o texto aí já. Agora a gente precisa também, no Java, deixar um ponto de análise. Com certeza. Certo? Nós temos um ponto de análise, quando criou-se esse texto, foi baseado num ponto de análise, pensando na logística do que vai vir. Veja, e eu acredito, porque eu conheço você, eu conheço o André, mas assim, garantias pessoais, a gente não pode confiar. O que a gente está tentando aqui é traduzir garantias legais, tá entendendo? Okay, porque o que o André traz aqui é que a intenção de vocês é boa. Ok, é legítimo. Mas o que a gente está trazendo são processos, a partir de embasamentos técnicos e estudos para garantir essas intenções. Dentro do processo constitucional. Então aqui eu não sou jurista. Sim. Certo? Eu espero que, finalizando esse processo, a gente passe esse texto para o jurídico, para que eles avaliem tudo direitinho e a gente avance.
Deixa eu dar um ponto de vista aqui sobre a cultura realizada, por exemplo. Assim que teve a criação da cultura, né, que me chamaram para participar, eu comecei a participar, entrei em contato com todos os grupos de risadas, expliquei tudo como é que funciona. Só tem uma questão que às vezes modifica tudo. Quando você diz que é voluntário, isso muda tudo. Todo mundo quer, até a palavra é voluntário. Tem participado de vários eventos voluntários e está tudo bem, todo mundo quer, todo mundo vive por tudo. Quando você cita a palavra voluntário, aí eu não quero, outro também não quer. No grupo de realizado, por exemplo, eu falei com todo mundo que quer participar, quem não quer. Hoje eu fiz o possível para que a maior parte do grupo estivesse aqui, não do meu grupo, de todos os grupos, são 9 grupos fixos aqui da região, e tem um grupo com 20 participantes. Hoje só veio eu e o rapaz que estava aqui, como vocês viram, né? Então, assim, quando se trata do voluntário, tem dificuldade. Mas, por exemplo, eu como representante do grupo de risada aqui, mas não é porque eu quis, porque eu vim, porque eu pedi para vir, não. O grupo de risada não estaria aqui se eu não fosse aqui. Vocês concordam com isso? Então, assim, quando eu falo do grupo de risada, eu estou em nome de todo mundo, porque os grupos me disseram, ok, então apresentar comigo. Hoje, eu deixei os meus serviços lá parados, como praticamente todo mundo aqui. Mas muita gente não quis deixar seu serviço para vir aqui voluntariamente. Eu tenho que falar assim, ó, vamos lá para a gente parar de trabalhar voluntário. É isso, é para a gente começar a receber o nosso trabalho. Eu tentei usar o mesmo possível no grupo de risada. Tem um grupo com todos os grupos de risada, né? Além daquele que a gente tem só dos grupos de risada, sem ninguém além dos chefes de risada e alguns participantes importantes dos grupos. E aí eu argumentei bastante, mesmo assim, não foi possível que viesse com a gente. Então, assim, quando se trata, por exemplo, você está falando da arte, se ela comunicar com os outros artistas, né, pode ter 10 ou 20 que vai dizer assim, eu quero fazer parte do conselho. Quando ela disser assim, é voluntário, não, pode ir. Né, fale por mim lá. Então, assim, é mais ou menos realidade. Então, dá para fazer dessa forma, manter esses grupos e cada um comunicando com os seus grupos, se é arte, se é risado, se é artesanato, desde que organize tudo certinho, cada um com cada grupo. Mas eu acho, Amado, que à medida que o conselho for acontecendo, que começar a entrar dinheiro, que pague realmente as apresentações de risada, que vocês consigam investir, as pessoas vão se dando conta da importância desse conselho. Aí onde vem a importância. Eu acho que seria melhor iniciar com a permanente, porque quando se tratar de que entra verba, pessoas vêm. Só que não vem com aquele interesse tão grande como está todo mundo lutando aqui. Está todo mundo lutando ainda pelo voluntário. Não é isso? Agora, quando você fala assim, gerando real, aí vem alguém que não está interessado em defender todo mundo, está interessado em defender o ponto de vista dele apenas. É a minha ideia. É um processo de educação política em geral, no caso a política cultural. Porque as pessoas ainda normalmente falam que precisam sim saber que vai ter uma votação. Mesmo que ela votasse. Elas precisam saber, vai votar o representante do rezado. Não basta falar, pode ser, não, você tem que ir lá votar. Sabe por quê? Porque daqui a 2 anos vai ter eleição de novo. O Arnaldo pode até falar, beleza, eu topo. Depois na próxima vai ter que aparecer outra pessoa. A gente tem que começar a educar o povo. Não, e outra coisa, só um exemplo, não é o caso aqui, mas se fosse uma cidade que tivesse muita gente interessada em participar e tudo, tivesse uma disputa realmente da sociedade civil por essas vagas e tudo, você criar, por indicação, como vocês estão propondo, que tenha pessoas da sociedade civil indicadas, por indicação, você já começaria o processo de forma menos transparente. Aqui indica Não, tudo bem, mas assim, não é o caso aqui porque não tem tanta gente interessada em participar. Mas se tivesse, o que vocês estão propondo poderia desandar o processo no sentido de transparência, de ser claro, de ter um conselho votado, porque já começou sendo indicado. Não. E você podendo fazer tudo desde o início sendo. Deixa eu só colocar rapidamente, tá? Eu acho que todos os dois modelos funcionam. Todos os dois. Interino, permanente, esse primeiro modelo, todos os dois vão funcionar. Quando se fala de indicação, é um processo talvez até um pouco mais prático nesse primeiro momento, visando os avanços que a gente precisa caminhar com relação ao regimento. Arnaldo está aqui presente hoje. Ele pode tranquilamente se articular dentro dos grupos de risada e trazer um documento com a assinatura de Dona Nice, com a assinatura de A, B, C ou D, autorizando Arnaldo a representar o grupo nesse momento. Uma indicação de Arnaldo para ser o conselheiro interino,
da elaboração desse regimento. E as outras áreas também se organizarem. Artesanato, por exemplo, como é que eles fazem? Como é? Por exemplo, o pessoal do artesanato. Artesanato. Nós temos hoje, por exemplo, o Instituto Mauá aqui, que é um, ok, mas o Instituto Mauá, eles têm as comunicações com as outras comunidades e sabem quem são os produtores de artesanato nas comunidades. Muito mais fácil, inclusive, do que o poder público. Entendeu? Então eles têm essa condição de fazer essa triagem aí e fazer essa indicação para essa primeira formação. Entendeu? Justamente para a gente poder conseguir avançar. Mas não tem problema, sabe? Está estabelecido o que é permanente, o primeiro passo vai ser fazer a eleição e tal. Eu entendo, eu acho que nós vamos talvez até atrasar um pouco as atividades, principalmente quando se trata desse formato, ou também possa até que a gente acelere, né? Posso estar enganado. E o formato da eleição, o poder público vai ter que criar. Isso pode gerar conflitos, porque o cara pode dizer, não, eu participei, mas isso aqui foi errado, aquilo ali não devia ser assim. Mas pode gerar menos conflito do que se for indicação. Permanente, eu não tenho eleição. Como é que a gente pode questionar depois? E a articulação vai ser necessária de Do mesmo jeito. O Arnaldo tem que se articular, pegar as assinaturas de todo mundo, é a mesma coisa de fazer uma eleição. Vocês têm um grupo de WhatsApp fora aquele grupo do poder público? Um grupo fora do poder público? Tem. Só gente. Então precisa fazer o que agora? Agora é só tirar essa palavra interino, deixar permanente e a gente mandar o texto. Ficou aquela divergênciazinha lá, você que tá lendo, tá? Então, ficou aquela divergência, e tinha algumas pessoas que não eram nem do município, os grupos não eram do município, algumas pessoas. Aí eu fiz um grupo só dos reitados para conseguir articular, sem precisar dividir muitas informações, além do próprio reitado. Aí eu acho que facilitou bastante. Então, só para a gente ver os próximos passos que a gente tem. Todas as sugestões estiveram ok, com exceção do artigo 45, parágrafo 1, que trata da questão do parentesco. Então, o que a gente acordou é que nós vamos remover o parentesco, nós vamos incluir o texto do artigo 20, parágrafo 1 do Decreto Federal 11.452, de 23 de 3 de 2003, que remove toda a questão do parentesco. Vamos incluir a remuneração da comissão e vamos deixar em aberto, porque essa comissão pode ser pessoas aqui de Bipara, como pode ser de fora. Ok? E acordamos também que o parágrafo 7º do artigo 40, enfim, essa última discussão, a gente vai remover a questão do interino, não vai ser indicação, vai ser eleição. Esse decreto que se adotou fora, você repete o nome? Artigo 20, parágrafo 1 do Decreto Federal 11.452, acho que deve ser um 3 aqui. 23 de março. Eu tirei o óculos. 23 e 3. Então é 11.453, 23 e 3. De 2023. De 2023. E então, nesse último ponto, nós vamos tirar o interino e vamos tirar a indicação e vai passar a ser votação. Pode usar qual que a gente propôs, está bem claro? Então a gente vai ligar, é só o que foi acordado, é isso. Ok. O jurídico tinha solicitado que a gente usasse como base essa lei e as sugestões fossem anexadas a ela, porque essa lei é a lei do sistema, então aí ele vai avaliando e vai fazendo as inserções. O doutor Iago não pode estar aqui. Então a ideia é que leve essas sugestões e ele vai inserir. O texto final nós vamos mandar para o jurídico. É constitucional, está ok. O que a gente tem, na verdade, é o texto, todas as marcações. Cada uma delas, exatamente, o texto com as marcações. Então, aqui foi alterado, mostra, o que foi deletado, mostra, todo o texto. E os artigos, você viu que teve uma diferença de artigos, a ideia é que preserve os 88 artigos e entre parágrafos
incisos, para você não alterar a estrutura da lei. Eu acho que a maioria não, tem uns que não tem como. Aí é bom observar isso, comentar com ele, para ver se... Mas,